já sabe, né? No momento que estou gravando esse vídeo, 8h33 da noite, estão jogando, nesse momento, Juventude contra Corinthians. Claro, né? Tem tempo ainda, está no primeiro tempo. Mas pela cara do Thiagão, essa cara maravilhosa, 1-0 para o Juventude. Tá chegando a 14 pontos. Ô vida. Cara, é difícil demais, família. Meu Deus do céu. Mas assim, nesse vídeo tem resenha. A gente vai trazer aqui algumas opiniões do Casimiro, né, na live dele falando sobre a torcida em relação às cobranças a Pablo Verratti. Ele até cita um parceiro dele, que é o Alan, né, que é o estagiário, e ele falou que esse parceiro dele odeia, né, o Verratti. Ele fica puto com isso, né, porque o Verratti é o artilheiro do Vasco, então a gente vai debater sobre isso aqui, trazendo também uma análise do Felipe Bastos, né, que é outro vascaíno, falando um pouco também daquele lance do Coutinho e do Verratti. O Coutinho ficou revoltado da vida e já projetar, claro, aí também o jogo contra o Santos, que o Verratti tá fora por suspensão, né, a família tomou o terceiro cartão. E depois, vamos trazer aqui Lédio Carmona, defendendo João Vitor, e ele até larga lá, vocês podem me xingar. E também Gilmar Ferreira, esse até xingou no ao vivo, falando sobre Fernando Diniz não utilizar a base do Vasco. E eu tava vendo aqui uma estatística do Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, que preocupa demais. E claro, vamos falar aqui também sobre mercado da bola. A gente tem aqui mais uma informação sobre Carlos Cuesta, família. Eu tô meio, né, esse gol do Juventude aqui, eu falei assim, mexeu comigo, porque, né, a sequência do Vasco, né? Ah lá, o Juventude vai acabar ganhando hoje do Corinthians, vai ganhar o próximo jogo, aí vai pegar o Vasco embalado. Ah, meu Deus do céu, cara, que fase, família vascaína. Então se inscreve aqui se não for inscrito, deixa o like, ativa o sininho, comenta nesse vídeo, porque vai ser um vídeo aqui deixando a minha opinião, quero debater com a sua aí também nos comentários, e hypa para fortalecer aqui o trabalho do Thiagão. Família, Vasco em Família tem uma... Vasco em Família... Olha o nervosismo. Tô nervoso, pô. Tô nervoso só de pensar que esse segundo turno promete... Ah, eu tô nervoso, cara. Papo reto, cara. Mas vamos lá, família. O Vasco em Família tem uma parceria com a Fute Fanatics. É isso mesmo. Thiagão, quero comprar uma camisa do Vasco oficial. Família, todos os links das camisas do Vasco, a branca, a preta, a laranja de goleiro do Léo Jardim, a azul, tá aqui, no primeiro comentário fixado. Comprando no nosso link. Poxa, não adianta você ir lá no site da Fute Fanatics comprar uma camisa. Não, tem que ser aqui no nosso link. Você não paga nada, absolutamente nada a mais. É o preço, né, do site. Mas você comprando no nosso link vai estar ajudando aqui o Thiagão do Vasco em Família. Beleza? Seguindo aqui a nossa resenha, falar um pouco do nosso treinador, Fernando Diniz, porque tem algumas situações que realmente, família, é meio que complicado, né? Eu tava vendo agora um programa da TNT Sports, até esqueci de colocar aqui no celular, né? Printei e esqueci de colocar, mas vou botar aqui na edição, que nos últimos 2 anos, e aí em número de jogos, eu acho que são 31 jogos, né, no Campeonato Brasileiro, pelo Fluminense, Vasco e Cruzeiro. Em 31 jogos, Fernando Diniz só ganhou 5 jogos. Isso assusta. Assusta demais, né? Porque a gente tem que ter uma sequência de vitória nesse Campeonato Brasileiro para sair dessa situação. E um outro número bem preocupante tá aqui, família. O Seleção Sport TV, né, fez essa, né, de pontos aí, de rendimento dos clubes da Série A pós-Copa, né? E o Vasco está na última colocação, deixa eu ver aqui, com 5 pontos. Na verdade não, 5 jogos, 3 pontos conquistados. A mesma coisa é o Juventude, né? O RB Bragantino 4, Grêmio 4, Fluminense 4, Atlético 4, Fortaleza 5, Corinthians 6, Sport 6, até o Sport, cara, meu Deus. Né? O Sport ganhou do Grêmio ontem, Vitória 7, com o Fábio Carille. E o São Paulo, um time que a gente amassou, né? Deu uma aula de bola neles, tá aqui, né? Com 16 pontos, né? Pós-Copa. Então, assim, são 2 situações que preocupam demais, família, demais mesmo. Então é um histórico, né, que o Fernando Diniz tem por outros clubes, e tá acontecendo isso com o Vasco, né? O André, do Sentimento Tricolor, ele fala muito isso, né? Que se ele fosse o Pedrinho,
demitiria o Fernando Diniz. E segundo ele, também os torcedores do Vasco têm que parar de passar pano, né, para o Diniz. Porque é justamente isso aí. Tem boas apresentações, mas não consegue ganhar. Não consegue pontuar. Então assim, a gente olha para a partida de ontem, não só de ontem, né, como a do Mirassol, a do Internacional, apesar, né, de tudo que o juiz fez com a gente ali. O Vasco fez um excelente primeiro tempo. Né, podemos colocar um excelente tempo, não. Mas até o gol, né, o Vasco conseguiu realmente criar várias oportunidades. Contra o Mirassol não foram tantas oportunidades, mas um time muito organizado no primeiro tempo, forçando, pressionando, e aí sim criou boas chances, mas não conseguiu, né, marcar os gols. E contra o Galo, o Vasco toma um gol com 40 segundos, mantém ali o foco, né, até se perder um pouquinho, né, deu alguns espaços ali, né, perto do primeiro gol, mas entrou no jogo, deu a sorte também de empatar rápido, né, foi ali 17, 18 minutos, mas mesmo assim a gente não conseguiu a vitória, e teve sim a possibilidade de ganhar a partida, né? Teve 2 cabeçadas do Ryan, aquela do PH. Poxa, o Felipe Coutinho, com todo o recurso que tem, não podia perder aquele gol que perdeu, né? O Scarpa entregou, e é aquilo, né? O Maurício Lemos entregou pro Mirassol. O que o Mirassol fez? Toma. O Scarpa ontem entregou pro Vasco. O que o Vasco fez? Nada. Então, realmente, são números aqui bem preocupantes do Diniz e do Vasco, família. Eu bato muito nessa tecla. Não sei se com a chegada de outros jogadores, ou a gente vai debater sobre isso aqui também, né? Utilizar jogadores da base. Eu acho esse time do Vasco, e não sou eu só que pensa isso. Por exemplo, Souza, né? Falou isso, a gente trouxe aqui um corte no Barba Podcast, ele falando, cara, esse time do Vasco não tem força para jogar, né, no estilo do Mano Menezes, no estilo do Fábio Carille, jogar, né, atrás da linha da bola, recuado, agrupado e buscar os contra-ataques. Ele falou sobre isso. Cara rodado, experiente, né, jogador. O Vasco não tem força. Então, essa característica do Diniz de aproximar, de tabela, de ficar com a bola, cara, bate com o que o elenco do Vasco tem hoje. Jogadores com uma certa qualidade, mas sem tanta força física. Bate. Agora, realmente, defensivamente, né, o Vasco não vem bem. Toma gol praticamente em todos os jogos e não consegue ganhar. Então, assim, eu acho que essa sequência de jogos ela vai ser decisiva, né, pro Diniz, pro Vasco, porque são times, a gente vem pontuando isso aqui, times limitados, como o nosso. Claro que tem jogos que o Vasco vai jogar em casa e jogos fora, então acho que o Vasco é sempre favorito em casa e o adversário, né, favorito jogando nos seus domínios. Mas, como eu disse, são times que o Vasco tem totais condições de ganhar, mesmo jogando fora. E quando jogar em casa, não pode negociar, né? Então são 5 jogos, Santos, Juventude, Corinthians, Sport, Ceará. Aqui o Vasco define, tá? Aqui o Vasco define se realmente esse ano vai ser, ou realmente a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade. Passando mal por essa sequência de jogos, família vascaína, a situação vai complicar demais, tá? Vai complicar demais. É isso. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco sobre Pablo Verratti, né? Verratti tá fora da partida contra o Santos, tomou o 3º cartão e não joga, né, essa partida. Claro que a gente vai, né, debater um pouco mais sobre isso durante a semana. O Vasco só volta a jogar no domingo, dia 17, às 4 horas, né? Só que assim, família, eu quero trazer aqui algumas opiniões pra gente debater um pouco mais sobre o nosso centroavante, que é o artilheiro do Brasil. Se liga só. Você ficar, por exemplo, a galera fica martelando o Verratti. Cara, o Verratti é o artilheiro do Brasil no ano. O Verratti é limitado? Sem dúvida alguma. Quem não acha o Verratti limitado é maluco. O Verratti é extremamente limitado. Ele tem uma característica muito forte, que é a bola de cabeça. O resto é um cara extremamente limitado. Agora, assim, qual que é o substituto do Verratti? Não tem. Não tem. Não é culpa do Verratti que o Vasco não contratou um centroavante reserva. Não existe um centroavante reserva. Quem que pode jogar no lugar do Verratti? O Ryan? O Ryan já jogou de centroavante. O Ryan não gosta de jogar de centroavante. Ele já falou que não gosta. Ele rende mais na ponta. Ponto. Quem que vai jogar? O DVD? DVD, gente. Poxa, caramba, eu não vou estar aqui ficar falando que todo jogador do Vasco é ruim, né? Mas caralho, porra, é o DVD que é o centroavante? Então assim, tipo, não tem muito o que fazer. E aí, não é que ele não é insubstituível. É que o Vasco não tem ninguém pra colocar no lugar do cara, pô. É absurdo. É um erro de planejamento. Mais um. Isso aí por muito tempo. O Coutinho tenta o passe pro Verratti, depois sai na bronca, cuspindo marimbondo. E aí o Verratti voltou pra marcar. Olha só. Leitura labial, Felipe Bastos, ou não pode pelo horário, meu irmão? Ele pede pra fazer o movimento, ele fala uma coisa ali no início, mas ele pede pra fazer o movimento pra ele continuar. O Coutinho é um cara que gosta de ter uma parede, né? E o Verratti não tem essa característica de se associar. Isso que acontece dentro de campo é super normal, tá? Acontece várias vezes. Eu brigava direto com o Dedé, que é meu irmão.
Meu irmão, eu brigava com ele direto, igual o Coutinho fez ali. É sinal que eles estão se cobrando, estão querendo melhorar. Isso faz parte também. Mas o Verratti, ele precisa entender que se associar com o Coutinho vai facilitar o jogo dos outros companheiros, vai potencializar. Então é isso que o Verratti precisa melhorar no jogo dele. É isso. Família, eu não tô aqui pra dizer se você tá certo ou tá errado. É a minha opinião, é a minha visão e conto com a sua aí nos comentários. Acho que o torcedor que pede pra barrar o Verratti, ele tá errado. Ele tá muito errado. Barrar o Verratti ser um reserva do Vasco, ele tá errado. Na minha opinião, ele tá errado. Porque ele é o artilheiro do Brasil, ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele tem 10 gols, né? E o Caio Jorge, que é esse atacante de mobilidade, de boa técnica, tem 13, né? Jogando num time sem pressão, um time mais organizado. Claro, a gente tem que ver o número de jogos, né? Do Caio Jorge para comparar com o Verratti, né? Mas o Verratti tem 10 gols no Campeonato Brasileiro. Então como é que você pede para barrar um cara desse, sendo que você não tem um centroavante em reserva? Você tem o GB, que como o Casimiro, na verdade eu acho que eu não peguei o corte completo, né? Mas ele fala num outro corte que o GB tá machucado, e o David ou o Ryan, o Vasco estaria improvisando, né? Eu nunca vi isso em lugar nenhum do Ryan falar que ele não gosta de jogar de centroavante, nunca vi vi essa entrevista, essa fala, mas a gente sabe que o David já jogou em alguns momentos, e o próprio Ryan também contra o Bahia, né, que o Payet deu aquele show, o Ryan foi muito bem de 9, mas muito bem, eu acho que, né, também o Verratti estava suspenso, o Ryan assume ali a função e foi muito bem, arrancou pênalti, tabelou, associou, então dá sim pro Ryan jogar de 9. O grande problema é que quando você pega o Ryan e bota ele para fazer a referência, você perde um jogador que tá muito bem por aqui, que é o cara que arranca, é o cara que tenta né, cortar pro meio e bater pro gol, né, tá pisando muito na área também, mas infelizmente não tem, né, esse fundamento. Tem que treinar, tem que trabalhar, porque pela altura, né, ele vai, né, durante a sua carreira, ter várias oportunidades nesse sentido, né, no cabeceio, mas não está conseguindo cravar, né? Teve 2 grandes oportunidades nesse jogo e infelizmente perdeu as 2. Cara, e teve contra o CSA, né? CSA também sozinho para marcar e perdeu. A bola aérea tá caindo sempre no Ryan, né? E não tá acontecendo tanto assim para o Verratti. Então acho que dá. Então, repito, família, acho que essa galera que pede o Verratti barrado, ele tá errado, pô. Como é que você barra o artilheiro? Como é que do Brasil, do vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, e não tendo centroavante em reserva? Agora, o caminho que a gente traça aqui, e que a gente comenta aqui, cara, é você administrar o tempo do Verratti. E em alguns jogos, você analisar. Cabe o Verratti? Dá o Verratti? Eu vou conseguir tirar o que ele tem de melhor, que é levar essa bola até ele? Não dá, então eu posso tirar. Ah, mas eu não tenho centroavante em reserva. Poxa, aí não. Não, a gente não tá falando aqui de barrar o artilheiro, mas é de entender o jogo e você colocar um cara que não é da função, vai ser improvisado ali. Mas é o que eu já debati aqui com vocês. Esse jogador vai tentar entregar alguma coisa que o Verratti não pode entregar, que é a qualidade técnica, é ter mais velocidade, é preencher os espaços sem bola. Família do céu, preste atenção aqui comigo, tá? Posso estar falando uma besteira, mas é a minha análise. Realmente o banco do Vasco é complicado, né? O Vasco não tem um banco. Mas veja bem ontem, aí começa, né, o Galo começa a melhorar um pouco no segundo tempo a partir das mudanças. Que aí você começa a colocar jogadores com perna. Aí entra Biel, Júnior Santos, Alexander. E aí você começou a mexer na frente. Só que você pensa, poxa, caramba, o Galo tá ofensivo. Mas não é só ofensivo. Esses jogadores que entram aqui pelas beiradas, eles sabem, tem que ajudar sem bola, defensivamente, segurar as subidas ali dos laterais, dificultar esse movimento. E aí você acaba inibindo de fato, porque os laterais já estão cansados, entra ali 2 pontas com sangue novo, né, com disposição, você dá até uma segurada, coisa que não acontece no Vasco. Então essa leitura precisa existir. Tiagão, mas o Vasco não tem banco. Foi até o que eu comentei agora, um amigo meu comentou comigo hoje. Cara, mas o time sem perna, pô, o Jair não entrou bem no outro jogo, por que ele não entrou nesse? Thiago Mendes vem entrando, por que não entrou nesse jogo pra, né, de repente dar mais sangue novo no meio campo? E aí entra o Verratti consegue contribuir sem bola? Não, em nada. A bola estava chegando nele no segundo tempo. Então por que não sair? É isso que assusta. Ah, mas não dá o... Você gostaria de ter o Sebastião Ferreira no seu banco? Não, pô. Então tenta dar um jeito. Poxa, traz o David pra cá, deixa o Coutinho em campo e o Lloyd lá. É isso. Aí o Diniz tem um paneleiro. Um bom de um paneleiro. Deixa um cara que não está... O jogo não está no cenário pra ele. Não está, o Vasco não está tendo posse de bola, o Vasco não está conseguindo construir, o jogo está muito físico, está muito pau a pau. Por que não tirar? Esse é o meu questionamento. E de muitos. De muitos. Então, eu repito, pedir para barrar o Verratti, pô, loucura, concordo com ele. O cara é o artilheiro, pô, do time. Tem 10 gols no campeonato. É o artilheiro do ano, no Brasil. Agora, você não administrar em alguns jogos, ou entender o cenário,
Isso é loucura. O Vasco teve 3 jogos com jogadores expulsos. Em nenhum dos jogos o Diniz tirou o Verratti. Família, eu acho que todo treinador nesse planeta tiraria o Verratti. Menos Fernando Diniz. Menos Fernando Diniz. Não existe isso. Não existe. Com certeza, todo mundo optaria por um jogador de mais mobilidade, porque você precisa de todo mundo contribuindo na marcação. Isso é loucura. E no jogo de ontem, não existe. Por isso que o Coutinho saiu revoltado da vida. Eu tô bem no jogo. Você vai me tirar pra deixar um cara que tá mal pegando na bola, e não por erro dele, falha dele. Não, porque a bola não tá chegando. E ele precisa dessa bola lá, porque ele não participa, ele não associa. Foi o que o Felipe Bastos muito bem falou. Você tendo esse jogador em determinados jogos, seja um jogo fora de casa, ou num cenário, como foi lá contra o Internacional, você só sendo marretado, pressionado, e aí você não tem esse jogador para puxar um contra-ataque, não tem esse jogador para associar, pra gente tentar potencializar outras características, e não aquela da bola aérea, que é a do Verratti. Dá para entender, família? Dá para entender? Se a gente não tá conseguindo potencializar Pablo Verratti e a sua principal característica, vamos potencializar a do Coutinho, a do Nuno, a do Ryan, que precisa de mais aproximação. Entende? Isso não é loucura, isso não é besteira. Eu não sou treinador, eu não fui jogador, eu não sou nada, mas eu não estou falando nenhuma besteira aqui, pô. O Felipe Bastos aí falou, pô, ele precisa participar do jogo para potencializar os companheiros. Ele não consegue. Então por que num jogo fora de casa, de repente contra um Flamengo da vida, um Palmeiras da vida, você não pode sacar o Verratti e botar um time mais físico em campo? Ou no segundo tempo, 15, 20, 25 minutos, você sacar o Verratti. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. O GE fez essa arte, né? Com os artilheiros do Brasil em 2025. Nesse momento, Verratti, 22 gols em 40 jogos. O Cano, 18 em 33. Aqui tem o Giovani, que é do São José do Rio Grande do Sul. Em 30 jogos, 16. Tem aqui o Neto Oliveira, do Confiança, 16 em 32. E tem o Thiago Marques, né, o meu xará, 34 jogos, 16 gols. Família, eu não acompanho aqui o terceiro e o quarto. Agora, o Cano, né, a gente acaba vendo aqui porque é o nosso rival, é reserva. Ah, mas lá tem o Everaldo. Justamente, eu fiz aqui a minha explicação. Tô pedindo para barrar o Verratti. É poupar em alguns jogos e tirar ele no decorrer dos jogos. Não tem condição física para terminar todos os jogos. Ele não tem. E o Cano tá barrado, sendo um dos artilheiros do Fluminense. O Thiago Marques, aí você vai me falar, não, o CSA tem reserva. Não tem. Nos 2 jogos contra o Vasco, o artilheiro do ano, né, o artilheiro do Ceará na temporada saiu. E o nosso não pode sair, pô. Isso é assustador. Aí eu te pergunto, meu pai até falou isso. Pô, esse Thiago Marques aí, né, é bom de bola, né? Sabe dominar? É mesmo, ele é bom de bola. Ele tá com 37 anos já, né? Sabe girar, finge que vai bater, tem uma qualidade. Você gostaria do Thiago Marques no Vasco? Você acharia algum absurdo? Acharia, não acharia? Ia reclamar, não ia? Então, adianta você ter um reserva? O mundo ideal, é claro, o Vasco precisa de um reserva. Pau a pau ali, a altura, que possa marcar os gols. No mundo ideal é isso, o Vasco não tem dinheiro pra isso. Não tem dinheiro pra isso. Então, cara, dá pra dar um jeito. Dá pra dar um jeito sim, né? Principalmente com tudo que eu tô pontuando aqui, né, em relação aí à opinião do Casimiro e também essa análise do Felipe Bastos, família. E aí a gente chega aqui na reta final do nosso vídeo e vamos trazer essa opinião aqui do Lédio Carmona e também do Gilmar Ferreira, que até xingou lá no Redação Sport TV. Olha só. O Vitor, contra o Mirassol, o Vasco teve 3 erros nos gols do Mirassol, foi 3-2. O João Vitor não errou em nenhum. Por sinal, naquele jogo ele não errou. Ontem ele fez um bom jogo de novo. Cara, é o melhor zagueiro do Vasco. A torcida do Vasco pode reclamar, me xingar. Ele é o melhor zagueiro do Vasco. Tendo a história do Vasco, o DNA do Vasco, eu acho um absurdo. Eu acho que o técnico tinha que ser multado. Diniz, pra mim, você tinha que ser multado, levar 20 jogadores, ou quase isso, para uma partida e ter um jogador formado nas divisões de base do clube, sendo esse clube o Vasco. Tem que estudar a história do Vasco. E não vem dizer aqui pro torcedor que não, porque o jogador não performa, não performa é o cacete. Põe pra jogar, pô. Põe pra jogar. Essa é a história do Vasco. O Vasco fez a história dele com jogadores que revela. E não são com essa penca que o Vasco vai comprar na feira aí, que jogadores que ninguém conhece. O Jean Davi foi considerado reforço. Se me provarem que o Jean Davi é jogador de futebol, eu me calo. Me prova que ele é jogador de futebol. Aí, só pra complementar, tá aqui, ó. A diretoria do Vasco só cogita liberar João Vitor caso receba uma proposta considerada vantajosa. Então o Diniz já falou ontem na coletiva que conta, né, com o atleta e até pediu, né, pra torcida confiar um pouco mais, né, não vaiar e tudo mais. Já falei isso aqui, inclusive fui cobrado, né, um mês atrás, sei lá, que eu falei que o João Vitor é o melhor zagueiro do Vasco e continuo com essa opinião.
com essa opinião, perdão. Mas, né, mudei a minha visão a partir do momento que eu acho que é um cara que tá carregado, mano. Tá carregado, concordo com o Lédio. Ele não errou em nenhum gol contra o Mirassol. Mas ali no momento que ele tenta recuperar aquele erro do Maurício Lemos, a bola bate nele e fica assim, ó, feição pro atacante do Mirassol. Não tem culpa de nada. Mas tu entende a parada da sorte? O Vasco foi jogar contra o Internacional lá, né, com Lemos e Freitas. Os dois fizeram uma partida... Não. Mas tu viu o que aconteceu lá? Bola bateu na trave, pra fora. O Maurício Lemos tirou bola dentro do gol. É a energia. Entendeu? Então, eu sou a favor do João Vitor ficar barrado por isso, mas ele é o melhor zagueiro do Vasco. Ele é o melhor zagueiro do Vasco. E, infelizmente, não estou exaltando. É a nossa dificuldade. Dentro das opções, né? O João Vitor é o melhor. Eu acho isso. Mas está muito mal. Mas ontem ele foi muito bem. Mantendo esse nível de atuação, ajuda. Ajuda demais, porque ontem ele jogou muita bola. Não somente ele, também o Freitas. Só que em relação a esse ponto, né, que o Gilmar Ferreira levantou, e eu até deixei para colocar esse corte no momento que a gente, né, fosse falar aqui do João Vitor, porque um dos jogadores que a torcida está pedindo é o Luiz Gustavo. Né? É o Luiz Gustavo, que saiu do time mesmo bem. Mesmo bem. O Luiz Gustavo ele não foi mal contra o Vitória. Na verdade, foi um dos poucos que se salvaram. Né? Não foi mal contra o Fluminense. E eu acho que ele, né, perdeu espaço, principalmente em relação ao Freitas, pela qualidade na saída de bola do Freitas. Né, que tem mais recursos. E o Luiz Gustavo eu acho que é mais zagueiro do que o Freitas. Para subir na bola aérea, dividida, corpo, né, chegar junto, eu sou mais o Luiz Gustavo. Para sair jogando, é o Freitas. E aí isso é tudo que o Diniz, né, adora. Porque, por exemplo, a bola aérea do Freitas é pavorosa. Pavorosa. Então essa hoje é a dupla de zaga titular do Vasco, né? João Vitor e Lucas Freitas, família vascaína. E aí, entre outros jogadores, né? Eu também concordo com isso, com que o Diniz poderia, assim, né, colocar o Estrela, ele falou, né? Sentiu de novo o joelho, parece que tá inchado. Leandrinho e o Luiz Gustavo Vasco cedeu agora, né, pra seleção. Mas tem que tentar sim, cara. Tem que tentar sim botar essa molecada pra jogar. O Barros voltou agora, né? Isso é importante, eu concordo sim com o Gilmar Ferreira. E essa molecada acabou ajudando a gente demais, né? Em 2024, num determinado momento ali, principalmente um momento de pressão. Leandrinho, JP, GB fez gol, Estrela jogou umas 3 partidas, foi bem, né? Entre outros aí que eu não tô lembrando agora. E aí, família, para finalizar o nosso vídeo, né, já que a gente tá no assunto zagueiro, tá aqui, ó, essa informação é do canal Na Torcida Vascaínos, dizendo que o Spartak Moscou cobriu a proposta do Vasco, né? Segundo essa informação, o jogador ele ganha 850 mil lá no Galatasaray. O Vasco fez uma proposta de R$1 milhão por mês e aí o Spartak Moscou cobriu essa proposta. Mas aí, família, eu tava vendo essa postagem aqui e me parece, né, que é de um jornalista da Turquia, dizendo o seguinte, ó, segundo o jornalista turco, o Spartak Moscou não fez nenhuma proposta oficial pelo zagueiro Carlos Cuesta. O clube russo tem outra prioridade para a defesa. Caso essa negociação não avance, o colombiano passa a ser opção. Há interesse, mas nenhuma oferta foi apresentada até o momento. Então tá aí, né? Vamos aguardar, tá demorando demais, né? O Vasco acertou com o Andrés Gomes e sei lá se vai chegar a tempo, né? Vai chegar pro Natal e o zagueiro, né, que o Vasco está tratando como plano A, tem essa situação de alguns times, né? Buscarem aí informações do jogador, Anderlecht, Spartak, e teve um outro time que eu não me lembro, né? Que é do... Cara, um era o time da Bélgica, eu acho que era o Anderlecht, né? Da Bélgica, é isso. E a gente está torcendo, né, família, para chegar reforços e para que esses jogadores possam contribuir com alguma coisa nesse time para nos ajudar a ganhar e permanecer na Série A e, claro, né, caminhar na Copa do Brasil. Fui!